Olá, bom dia. Está no ar o Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Os funcionários do metrô de São Paulo decidiram em assembleia, com o apoio do sindicato, uma paralisação do serviço amanhã em toda a capital paulista. Hoje, os trabalhadores prometem protestar em frente ao Centro de Controle Operacional, que fica no bairro da Liberdade. A categoria não aceitou o acordo salarial com a companhia e a perda de benefícios. Os trabalhadores afirmam que também houve a retirada do auxílio transporte e do adicional para risco de vida. Começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A previsão é vacinar no total cerca de 80 milhões de pessoas. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza vai até o dia 8 de junho. Essa nova fase da campanha é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões de pessoas devem ser imunizadas nessa etapa. A terceira fase, que será entre 9 de junho e 9 de julho, vai ter como público-alvo integrantes das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente. A fase também deve incluir os caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e trabalhadores portuários. Ainda vão ter direito à vacina os funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. A campanha teve início no mês passado e a estimativa é de vacinar no total 79 milhões e 700 mil pessoas. O Instituto Butantan entregou ontem ao Ministério da Saúde mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac. A previsão é de que na quarta-feira mais 1 milhão de doses do imunizante devam ser liberados. Até quarta-feira, o governo de São Paulo prevê entregar 3 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Assim, deve concluir o contrato inicial de 46 milhões de doses da vacina destinadas ao Ministério da Saúde. Com a entrega desta segunda-feira, o Instituto Butantan chegou a 45 milhões de doses liberadas. A segunda etapa do contrato vai ser de 54 milhões de doses da Coronavac. Mas o Butantan ainda aguarda a liberação de 4 mil litros de insumos para a produção. A previsão é de entregar até o fim de agosto as 100 milhões de doses referentes aos contratos firmados com o Ministério da Saúde. O agronegócio brasileiro pode perder mais de 5 bilhões e meio de reais por ano com o desmatamento na Amazônia. Os dados são de um estudo realizado em Minas Gerais. A falta de chuva e a perda da biodiversidade provocadas pelo desmatamento na região sul da Amazônia já causaram queda de produtividade e de receita ao agronegócio brasileiro. O levantamento foi feito por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Nature Communications. A estimativa é de que, se mantidos os níveis de desmatamento, o prejuízo chegue até 1 bilhão de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais por ano até 2050. Os autores do estudo são do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalharam em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a Universidade de Bonn, na Alemanha. Eles avaliaram que, com menos árvores, há menos umidade no ar. Logo, o avanço do desflorestamento impacta na produtividade do agronegócio brasileiro. Os altos níveis de desmatamento resultam em menor volume de chuvas e, com isso, uma menor produção agrícola. Em 2019, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins e Mato Grosso do Sul já atingiram o limite crítico de redução de chuvas por perda de floresta. Em algumas regiões, a diminuição das chuvas por causa do desmatamento já chega a comprometer 48% do volume total das precipitações anuais. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para conferir como fica o tempo hoje em todo o Brasil. O avanço de uma frente fria no sul do Brasil vai deixar o tempo instável no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A previsão é de chuva forte em algumas áreas nesta terça-feira. Por causa da entrada de umidade por toda a faixa leste do Nordeste, o amanhecer vai ser nublado no litoral de Alagoas com chuva frequente.
Por toda a faixa entre o Pernambuco e o Sergipe, a chuva pode acontecer com forte intensidade. Por causa da massa de ar seco, o tempo vai seguir firme em Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de Rondônia e sul do Tocantins. As instabilidades vão seguir atuando entre o norte do Brasil e a faixa norte do Nordeste. Há risco de chuva forte a qualquer hora entre o Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí e em Fortaleza. O amanhecer pode começar nublado no norte do Rio Grande do Sul. O sol vai aparecer entre muitas nuvens e chove a qualquer hora, também no centro-sul do Paraná. Em Natal, João Pessoa e Salvador, o dia será marcado por sol, com chuva rápida e passageira. No oeste baiano, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e por todo o Espírito Santo, a terça-feira será marcada por sol, calor e tempo firme. A mínima prevista para esta terça-feira em Campo Grande é de apenas 18 graus. Faz 13 graus em São Paulo, 14 no Rio de Janeiro e 15 graus em Florianópolis. A máxima chega aos 27 graus em São Paulo, faz 30 graus no Rio de Janeiro, 29 em Vitória e 32 em Belém. Agora olha o que aconteceu em Londres. Uma baleia encalhou nas águas de um rio. A cena foi registrada ontem, enquanto os socorristas trabalhavam para desencalhar o animal. Apesar de liberto, o animal perdido não está fora de perigo, porque mais tarde foi visto nadando contra o rio. A baleia, que mede entre 3 e 4 metros, foi examinada por um veterinário em busca de possíveis lesões ou falta de peso antes do processo de desencalhe. O Corpo de Bombeiros local classificou o episódio como um incidente muito raro e incomum. Uma almofada inflável foi usada para mover o animal para uma parte mais profunda do rio. Desde então, a baleia foi vista primeiro indo para o leste, onde o Mar do Norte se encontra, e depois para o outro lado, rio acima. Ainda bem que deu tudo certo, né? E olha, para encerrar, um estudo aponta que a construção de carros elétricos será mais barata do que a de veículos tradicionais em 2027. Será? Vamos ver. Um estudo da Bloomberg New Energy Finance confirmou que os carros e utilitários elétricos são mesmo o futuro. Eles vão custar menos para construir do que veículos com motor de combustão até 2027, dependendo da categoria. E mais, podem representar 100% das vendas de veículos novos na União Europeia em 2035. O estudo foi encomendado pela ONG Transporte e Meio Ambiente. O custo de fabricação vai ter efeito no consumidor, que vai pagar mais barato em média, mesmo antes dos subsídios. Isso sem contar a economia de combustível em longo prazo. O preço antes dos impostos de um sedã elétrico será, portanto, igualado em 2026 ao de um com um motor a combustão em cerca de 20 mil euros. Em 2020, o valor para a versão elétrica era de quase o dobro. A redução dos custos de fabricação é explicada pela queda no preço das baterias, bem como pelo desenvolvimento de linhas de produção dedicadas exclusivamente aos veículos elétricos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre soluções que estão sendo discutidas para melhorar a distribuição das vacinas para os brasileiros. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!